Boa tarde, sou Alexandre, sou estudante do doutorado em Letras na Universidade Estadual de Londrina, e esse trabalho que eu vou apresentar hoje ele é parte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo junto ao programa de doutorado, né? É parte da pesquisa, então, que eu venho discutindo um pouco a utilização de jogos eletrônicos para ensino de literatura. Então, dentro da proposta das comunicações do simpósio, né, ele não trata especificamente da criação, né, ou da leitura em meio digital, mas trata então de uma ferramenta que eu diria que auxiliar para a abordagem da literatura em ambiente escolar, né. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui das motivações, né, que me levaram a fazer aqui a pesquisa, né. E também uma problemática, né, que eu levantei de uma forma empírica, né, atuando como assessor técnico pedagógico do Núcleo de Educação de Londrina, né, fazendo treinamento com professores da rede da educação básica, né, em que eu percebi, apesar de existirem alguns recursos, ainda que de forma não ideal, né, apesar de esses recursos estarem chegando nas escolas, da rede pública, da rede privada, essa utilização ainda ela é feita de forma assistemática, muitas vezes por conta do interesse particular, né, dos professores. Então, a proposta do meu trabalho é discutir um pouquinho essa questão também. Bom, para começar essa comunicação, eu trouxe aqui alguns estudiosos que tratam um pouco de uma suposta uma problematização do ensino de literatura, tanto na escola e também pensando na parte da formação dos professores. Então, o Jaime Ginsburg, em um artigo de 2012, ele escreve um ensaio chamado Ensino da Literatura como Fantasmagoria, dizendo então que a leitura crítica dos textos literários não vem mais fazendo parte da formação dos estudantes, né? E o estudo literário, então, ele se torna um objeto muito superficial, que normalmente tem como finalidade a simples aprovação em avaliações, como por exemplo o vestibular, né? Então, o ensino de literatura vira um treino para a pessoa ser bem sucedida nesse tipo de avaliação. Outra pessoa que também problematiza a questão do ensino da literatura é o José Luiz Jobim, né, que há alguns anos já vem discutindo um pouco esses dilemas, né, da própria formação do profissional da área de letras, né, também discutindo questão do próprio currículo, né, e da avaliação também que se fazem presentes em relação ao ensino de literatura, né. E ele coloca uma cisão entre, por exemplo, as diretrizes, né, a legislação que estimula uma liberdade na formação dos currículos de letras, mas que na parte prática mesmo esses currículos acabam reproduzindo um modelo bastante positivista, né, baseado aí em uma literatura bastante historiográfica, né, que é um modelo, na verdade, lá do século XIX, né. Aí outra pessoa que eu coloco aqui para discutir um pouco essa problematização do ensino de literatura é o Armando Gens, né, que em dois ensaios, de 2002 e 2008, também aponta para essas mesmas questões que eu disse antes, né, da formação do professor e dos alunos. E ele aqui citando, né, as palavras do Armando Gens, ele fala na reprodução de velhos cacoetes na formação do professor, né? Por exemplo, como a leitura fragmentada do texto literário. Em vez de você privilegiar a leitura e a análise do texto literário, você tem lá esse trabalho fragmentado, que também acaba sendo reproduzido nos próprios materiais didáticos que são trabalhados, né, no ambiente escolar, na educação básica, né. Bom, outra pessoa aqui é a Siana Leahy-Dios, que fez um estudo bastante interessante na década de 90, comparando o ensino de literatura aqui no Brasil com o sistema educacional da Inglaterra. E ela, nessa pesquisa, ela notou que existem basicamente duas propostas de ensino, uma mais objetiva e explícita, que visa resultados mensuráveis, que seria mais ou menos aquela ideia que eu comentei
a respeito da literatura para se passar no vestibular, né, e uma outra mais intimista, mais subjetiva, feita com muitas vezes modelos personalizados de avaliação. E esses dois modelos deixam a desejar também em relação ao ensino de literatura na escola. Bom, para fechar aqui, mais um teórico que vai problematizar a questão do ensino de literatura, né? O Todorov, que é famoso aí pela abordagem estruturalista, né? da literatura, que é um autor obrigatório nos cursos de letras, e que escreve recentemente um livro que vai colocar um pouco em xeque todas essas questões, né, da utilização somente dos textos canônicos e tudo mais, né? Então, ele na literatura em perigo, né, ele coloca aí ele relativiza sua postura anterior, né, em relação à abordagem meramente acadêmica e crítica, e coloca como válidas, né, a leitura inclusive de livros que o crítico profissional considera com condescendência. Então ele cita, por exemplo, de Três Mosqueteiros a Harry Potter como uma leitura válida para a escola, como um estágio preliminar, né? Então o que isso tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo, né? Eu estou querendo justamente mostrar essa questão da problematização da leitura, porque existe de certa forma um senso comum de que os alunos não leem, de que a literatura não faz parte do dia a dia dos estudantes. No entanto, a gente percebe que algumas obras são lidas, né, no mercado editorial. A gente percebe que existe essa procura, né, como o próprio Harry Potter aqui citado pelo Todorov, que são sucessos editoriais numa faixa etária jovem, né? Então eu tento discutir um pouco em relação a essa questão também, e tentar buscar também um pouco dessa questão da automotivação, porque certamente a academia e a escola, algumas vezes eles recusam esse tipo de literatura não canônica, tanto que os materiais didáticos, na maioria das vezes, eles ainda são baseados no cânone literário, fazendo algumas vezes concessões para esse tipo de literatura que é considerada uma forma de literatura menor. Bom, então pensando nessa automotivação, vou chegar daqui a pouco na história dos jogos aqui. Bom, então pensando aqui também em um outro contexto de infraestrutura que as escolas passam a ter recentemente, eu trouxe aqui alguns dos recursos, né, que as escolas, no caso aqui da rede pública, e eu escolhi apenas recursos que são financiados pelo governo federal, né, pelo MEC. Então, teoricamente, nós teríamos esses recursos em maior e menor escala, né, mas em todo o território nacional. Então, aqui é um laboratório do ProInfo, né, que são os computadores que funcionam com Linux educacional, né, escolhi um laboratório bonitinho assim, né, mas a gente então sabe que, independente da organização, as escolas, isso é um fato, né, as escolas estão recebendo, independente de ser público ou privado, elas recebem os recursos de informática, né. Aqui os famosos tablets educacionais começaram a ser distribuídos recentemente, né, e também acredito aí que com a previsão de aumento dos repasses governamentais para a educação, com o pré-sal, esses recursos de informática vão aparecer, né, com mais constância, né, nas escolas públicas. Então aqui também eu trouxe a imagem do projetor multimídia, que funciona de forma semelhante a esse projetor, só que ele já traz em si acoplado um computador, né, com sistema operacional Linux também, e faz conexão via internet Wi-Fi. Aqui é uma segunda geração desse mesmo projetor, e esses projetores também recentemente passaram a incorporar esse complemento de lousa digital, que eu acredito que aquela é uma lousa digital, né? Só que aquela é um sistema um pouco diferente. Essa aqui você consegue colocar ela em uma parede lisa, você afixa ela com uma plaquetinha metálica, né, magnética, e consegue então utilizar essa lousa digital na parede, né, e transportando junto com o projetor multimídia. Bom, e como repositório de conteúdos, nós temos alguns sites como o Portal do Professor,
e o Banco Internacional de Objetos Educacionais. Para minha pesquisa, eu por enquanto recortei alguns jogos educacionais encontrados no portal educacional Dia a Dia Educação, que é o portal educacional do governo do estado do Paraná, buscando então jogos que tenham relação com temas literários ou remetam a narrativa ou a poemas. Então é esse portal que foi utilizado. Ali embaixo vocês viram que nos recursos didáticos nós temos a categoria de jogos online. E uma primeira constatação que nós podemos fazer é que se compararmos, por exemplo, a área de matemática, nós temos lá 75 jogos, enquanto para a língua portuguesa e literatura que estão juntos, nós temos só 7 para ensino de literatura. Então já há essa defasagem. Por exemplo, ciências nós temos lá 50, estudos literários então só 7 jogos, que demonstra também pouca exploração do potencial desses jogos. Então aqui eu trouxe esses 7 jogos para mostrar para vocês mais ou menos como eles trabalham, e depois eu vou tentar fazer uma relação desses jogos que são disponibilizados no portal com as próprias diretrizes curriculares de como elas pressupõem a abordagem do estudo de literatura na escola. Então esse jogo que vocês estão vendo aí na tela é o desafio épico Camões. Então vocês têm ali aquele sujeito ali de costas, deve ser o Camões laureado ali, atravessando o Tejo provavelmente. Então ele tem que cruzar a margem ali do rio, passar pela margem. Parece com aquele jogo Frog, não sei se vocês lembram lá que tem que atravessar lá para o outro lado. Só que aqui então, vocês estão vendo lá em cima, ele precisa pular em cima dos substantivos. Então eles pegam aqui uma estrofe dos Lusíadas, dissecam aqui em versos, colocam um verso em cima de cada tronco. Então o desafio aqui é descobrir a classe gramatical das palavras. Depois nós temos aqui um golfe literário, que é um jogo que você precisa primeiro passar pelo desafio esportivo. Quando você consegue acertar a bola, você então é premiado com uma questão em que você precisa relacionar aquele estilo de época com a descrição correta do estilo de época. O outro é o Enem Wars, que é um jogo de luta de guerra espacial, e você também, depois de atingir uma certa pontuação, você também é mais uma vez premiado com uma pergunta, aqui no caso um extrato do Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto, em que você precisa responder. É basicamente uma interpretação de texto nesse caso. E aqui nós temos então Palavras Cruzadas Machado de Assis. Ele coloca ali então algumas perguntas com títulos de obra, personagens principais, para você conseguir então fazer preencher então as palavras cruzadas igual que nós temos já costume aí de trabalhar. Esse aqui é o poema Drummond e Jogo da Pedra, o famoso poema da pedra no meio do caminho, e o que ele faz aqui, ele embaralha os versos e o jogador precisa colocar os versos na ordem certa, para conseguir vencer o desafio. Esse outro aqui é o Tudo Vale a Pena, ele vai trabalhar então com poemas do Fernando Pessoa, omitindo alguns termos, algumas palavras, e você precisa colocar a palavra adequada. Então, por exemplo, ali conta a lenda que dormiu uma princesa, falada, molhada, olhada ou encantada. Então você precisa colocar o termo correto dentro da lacuna. E por último aqui o Jogo da Literatura, que coloca então aqui as capas, os títulos das obras e um trechinho da obra para você fazer uma associação, uma espécie de quiz. Então vejam que todos esses jogos eles são jogos feitos para navegador, são jogos de browser, rodam em flash. Todos, exceto esse que está aí na tela, eles têm trilha sonora. Então normalmente eles despertam o interesse dos alunos, até mesmo por conta do recurso que é utilizado. Mas se nós fizermos então uma análise da maneira com que esses jogos são ofertados, nós veremos que eles não vão de acordo com a própria diretriz curricular do Estado do Paraná, que, por exemplo, diz que, citando então as diretrizes, a literatura como produção humana está intrinsecamente ligada à vida social.
o entendimento do que seja produto literário está sujeito a modificações históricas, portanto, não deve ser apreensível somente na sua constituição, mas em suas relações dialógicas com outros textos e sua articulação com outros campos, o contexto de produção, a crítica literária, a linguagem, a cultura, a história, a economia, entre outros. Fecha aspas. Então, nós vemos que nesses jogos disponibilizados no portal, nós temos basicamente os jogos como um pretexto ou para estudo de gramática ou para reprodução do que nós acabamos encontrando naqueles suplementos literários tradicionais, né? Vocês se lembrar daqueles suplementos dos livros paradidáticos que vinha lá as perguntas, né, para você responder depois da leitura, e que vai privilegiar o aspecto mnemônico aí do leitor, né? Então, acredito que esses jogos eles deixem um pouco aí a desejar nesse quesito, né? Então, paralelamente a esse contexto de jogos educacionais, aqui a imagem não ficou muito boa, mas isso aqui é um screenshot do Dantes Inferno, né? Inclusive, a professora, colega minha, Ana Paula Pinheiro da Silveira, ela defendeu recentemente uma tese em que ela trabalhou com esse jogo em sala de aula. Ela levou o PlayStation 3 então para a sala de aula para trabalhar com os alunos, né? E a constatação foi de que os alunos conseguem depreender sentidos, sentidos. Por favor. Melhorou, né? Mas desde que eles possuam a mediação do professor, né, para poder mostrar, porque senão eles vão simplesmente se centrar aí no desafio do jogo, de vencer, de passar de fase, né, de encontrar o chefão e zerar o jogo. Então, fazendo uma comparação desse tipo de jogo, né, com esse outro tipo de jogo, nós vemos que são produções, é até injusto você comparar, porque são equipes, né, com centenas de profissionais que trabalham para esse tipo de jogo, né? Enquanto aqui são iniciativas às vezes de poucas pessoas isoladas, né? Então, uma ideia que eu tenho é de que essas produções educacionais elas têm um grande potencial, mas que acaba sendo subexplorado ou subutilizado. Aqui nós temos um outro exemplo de outro jogo, que é o Assassin's Creed, né? E o jogo então que deu origem à série dos livros, que também são famosos. Então nós vemos que existe essa inter-relação, né, das narrativas literárias, né, com os jogos de videogame, que é algo também que nós podemos trabalhar aí de uma forma mais sistematizada, acredito eu, né? Bom, então eu tenho a hipótese aí de que os jogos podem ser ferramentas interessantes, né? Tá aí a minha hipótese. As novas tecnologias elas são notadamente atrativas para as novas gerações, que são chamadas lá pelo Mark Prensky, né, de nativas digitais, e constituem-se como ferramentas que podem contribuir de forma positiva nos processos de aprendizagem. Se nós observarmos a própria produção de serious games, né, ano passado tive o privilégio de participar aqui do simpósio de literatura informática e também do simpósio de games, e descobri, por exemplo, que a indústria de Florianópolis aqui ela é muito pródiga, né, na produção de jogos, e inclusive é responsável pela maior parte do PIB, né, daqui do município, né, o que mostra também um pouco desse potencial, né, dos jogos, dessa força, né, dos jogos. Bom, então para poder falar um pouquinho mais disso, eu trouxe aqui alguns dos teóricos que vão falar dessa questão dos jogos. Então aí vocês têm o Johan Huizinga, né, que escreveu o livro Homo Ludens lá na década de 30, e obviamente não existiam ainda os jogos eletrônicos, mas ele vai tratar então aqui do jogo como o próprio título da obra diz, né, como um elemento da cultura, né, e ele coloca então nesse livro, né, a sua convicção de que os jogos eles são artefatos, né, essenciais para o desenvolvimento da própria civilização. Ele coloca então que o jogo é anterior à cultura e, em certo sentido, é também superior, ou pelo menos autônomo em relação a ela. Então, continuando aqui a citar o Huizinga, né, nós podemos situar-nos no jogo abaixo do nível da seriedade, como faz a criança, mas podemos também situarmos acima desse nível quando atingimos as regiões do belo e do sagrado. Então, ele coloca o jogo, além dessa esfera lúdica, né, com uma importância considerável, né? A Janet Murray ela escreve
uma obra chamada Hamlet no holodeck, em que ela trata da narrativa no ciberespaço, né? E ela também vai defender aqui algumas das qualidades da narrativa, né, nesse ciberespaço, falando, por exemplo, da possibilidade de imersão. E ela diz que essas produções de jogos, elas possuem um cultivo técnico aprimorado que vão se assimilar a obras artísticas, né? E ela menciona, então, citando aqui a Janet Murray, essa abrangente gama de arte narrativa traz consigo a promessa de um novo meio de expressão tão diversificado como os livros e o cinema. Aí um outro autor que não fala propriamente de narrativa nem de jogos, mas ele é um psicólogo, né, e que cria um conceito interessante, que é o conceito de flow, né, que seria um estado de fluxo em que os desafios e as habilidades de uma pessoa se encontram em um estado otimizado, né, que faz com que a pessoa, por exemplo, perca a noção de tempo. Então, quando uma pessoa está concentrada em uma atividade, como por exemplo a criança que está jogando, né, e se esquece de se alimentar ou de ir ao banheiro, e se esquece de dormir, fica concentrado, toda a energia colocada naquela atividade que é desafiadora e que é ela parte de si própria, né? Ela não precisa de um estímulo externo, ela consegue fazer isso por si própria. Então, nesse caso, nós temos aí esse estado de fluxo, ok? Na sequência ali nós temos mais um autor, o James Paul Gee, que vai trabalhar aqui também com a questão do letramento, né, tecnológico, e vai também defender aqui o potencial dos games, incluindo aqui a questão da interação, porque os jogos hoje também eles contam com essa possibilidade, né, não só da interatividade com a máquina, mas também da interação com outros participantes, como os jogos em rede. Outro teórico é o Grant Tavenor, que também mostra que os jogos possuem narrativas em sua composição, mas que atualmente eles vêm fazendo isso de uma forma insatisfatória. Eles usam muitos clichês, né, e acabam então subestimando essa capacidade narrativa. E por último eu coloquei aqui a Marta Gabriel, que lançou um livro este ano falando de uma nova era que nós estaríamos. Não é novidade, né, que já há algumas décadas nós temos aí essa questão da mudança. O próprio Pierre Levy, né, que vai falar da cibercultura, e ela também defende essa ideia de que nós estamos vivenciando uma nova era e que os jogos digitais também podem ser ferramentas interessantes, né, para a educação nessa nova era. Bom, então basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês, e tentando então responder a pergunta inicial aqui do título, né, da comunicação, de que se a literatura e os jogos digitais são uma condição irreconciliável. Eu acredito, por esses indícios, né, que não, que eles possuem então um grande potencial e que podem coexistir, né, e se ajudarem mutuamente aí na questão educacional, né? E que a ideia então é que essa tese possa discutir um pouco mais essas questões, né, fazendo por fim, né, com a tese uma aplicação prática desse trabalho com videogame em sala de aula. Mas isso então é só uma ideia para o futuro, por enquanto não está concretizada, tá bom? Tá ali o meu e-mail então, muito obrigado.